Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de todo pecado. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Diz assim, digo melhor, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz assim: Oxalá me suportasse um pouco na minha loucura, suporta-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo, né? Porque se alguém vos for pregar vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeste outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão os sofrereis. Louvado seja Deus. Esta palavra é uma palavra fiel, é uma palavra verdadeira e digna de toda a nossa aceitação. Nós vemos aqui o apóstolo São Paulo preocupado, perdão, meus irmãos, com a igreja de Coríntio, né? Preocupado com a igreja de Coríntio, para que a igreja de Coríntio não fosse enganada por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, de falsos apóstolos, de falsos mestres, né? De falsos pregadores. Ele diz: Oxalá, ou quisera eu que me suportasse um pouco na minha loucura, suporta-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas ele disse: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim seja de algum sentido corrompido os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Meus irmãos, nós vemos nos nossos dias atuais quantos se apartando da simplicidade que há em Cristo, né? Para seguir os falsos ensinamentos dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, que parece até que são verdadeiros homens de Deus, parece até que são defensores do Evangelho de Cristo Jesus, mas são inimigos da cruz, né? São inimigos da cruz, são inimigos do verdadeiro Evangelho. E aqui Paulo alerta aos irmãos de Coríntio. Ele disse: eu temo, eu estou temeroso, que assim como a serpente ela enganou Eva com a sua astúcia, assim vocês também sejam enganados. E nos nossos dias atuais, quantos que têm sido enganados pelos falsos apóstolos, pelos falsos mestres, pelos falsificadores da palavra de Deus, como disse o apóstolo São Paulo, que prega aí esse evangelho anátema, esse evangelho que é inimigo da cruz, que é inimigo da sã doutrina, né? O evangelho da porta larga, né? O evangelho do liberal, né? Aquele evangelho que diz que não tem nada a ver, as irmãs ir lá para a praia, ficar no meio lá dos pagãos, né? Ficar no meio daquelas pessoas seminuas, né? Louvado seja Deus, o evangelho
que diz que não tem nada a ver, as práticas mundanas, né? O evangelho que diz que não tem nada a ver a pessoa andar na carne. Mas nós vemos que Paulo disse, né, em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo também chega a dizer: vós não está na carne, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora eu pergunto, será que o Espírito de Deus está falando na boca desses falsos apóstolos, desses falsos pregadores que andam na luxúria, né? Que cobram para pregar 5, 10 mil, né? Que andam em dissoluções, andam aí na vaidade, andam pregando o evangelho da porta larga? Será que o Espírito de Deus está neles? Eles estão na carne e diz que são usados pelo Espírito Santo. Mas Paulo diz que aquele que tem, né, o Espírito de Deus é diferente. Paulo diz, né, que aquele que tem o Espírito de Deus, ele não anda na carne, né? Ele não pratica as obras da carne, né? Porque Paulo disse, né, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, lascívia, impureza, imulação, glutonaria, bebedice, homicídio, adultério. E Paulo disse: e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herderão o reino do céu. Não sou eu, meus irmãos. Se alguém fica bravo comigo não. É a palavra de Deus. Eu só estou transmitindo a palavra de Deus, né? E esses pregadores que pregam a heresia de perdição, conforme disse Pedro, né? E que muitos têm seguido suas dissoluções, e Pedro disse, pelos quais seriam blasfemado o caminho da verdade, e por avareza faria negócios de vós com palavra fingida. O autor também, ali no livro de Judas, né? Na carta de Judas, Judas diz: esses são mancha em vossas festas de caridade, mantequeando-se convosco, apacentando-se a si mesmo. São nuvens sem água, são como onda impetuosa do mar, que escuma a sua própria abominação. São como estrela errante para os que o seguem, para os quais está reservado a negrura das trevas. Você quer ser guiado por quem? Você quer ser guiado pelo Espírito de Deus ou pelo esse espírito do erro que está nesses falsos pregadores, que está nesses falsos apóstolos, que está te ensinando aí esse evangelho liberal da facilidade, né? Eles pregam até alguma verdade para tentar camuflar o seu engano. Mas se eu pregar aqui meias verdades e depois começar a falar mentira e engano, sabe que eu sou um pregador, sabe que eu sou um falso profeta, né? Saiba que eu sou um falso profeta. E Paulo tinha essa preocupação. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva, né? Qual foi o resultado, né, desse engano da serpente sobre a vida de Eva, da queda de Eva e Adão? Foi ser expulso do paraíso. Foram expulsos do paraíso, perderam a imortalidade, se tornaram mortais, perderam a presença de Deus, né? É dessa forma, né, que o adversário tem feito aí você se afastar de Deus através dessas doutrinas de demônio. Porque a doutrina de demônio, não sei o que estou falando, meus irmãos, é a Bíblia. Paulo lá em Timóteo diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônio. É a doutrina de demônio. Você está seguindo a doutrina de demônio. Sai dessa doutrina de demônio. É por isso que você está enfermo. É por isso que Deus não cura suas enfermidades, né? É por isso que Deus não cura você desse câncer, dessa enfermidade aí que está assolando o seu corpo, porque você está seguindo doutrina de demônio. E você também que está dentro de uma congregação que tem doutrina, mas você mesmo não guarda a doutrina, saiba
que você tem nome de que vive e você está morto. Louvado seja Deus, Deus abençoe.